Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Júnior Alves e você está no meu canal. Esse é o Teologia Respostas para o Dia a Dia. E hoje eu te convido para nós falarmos sobre um tema que influencia muitas coisas na nossa vida, que é justamente a busca por reconhecimento humano. Será que você tem vivido preso ao olhar das pessoas? Será que em muitas decisões que você toma na sua vida estão mais preocupadas com os aplausos do que com a aprovação de Deus? Vamos ver juntos o que a Bíblia ela diz sobre isso e como podemos ser livres desta prisão. Sabe aquela sensação de viver tentando agradar todo mundo, mas no fundo sempre sentir que nunca é suficiente? Vivemos em uma geração em que as pessoas buscam curtidas, aplausos, reconhecimentos, views, comentários, compartilhamentos. Mas o problema é que esse tipo de aprovação, na verdade, nunca dura. Hoje você é elogiado, mas amanhã pode ser esquecido ou até mesmo criticado. E quando a nossa vida ela gira em torno da opinião dos outros, na verdade nós acabamos escravizados. Perdemos a alegria da liberdade que somente Cristo pode nos dar. E é por isso que hoje eu quero refletir com você sobre algo essencial. Como viver para agradar a Deus e não buscar reconhecimento humano. O apóstolo Paulo, ele nos ensina algo profundo que está justamente na carta aos Gálatas, no capítulo 1 e no verso de número 10. Eu te convido a fazer essa leitura bíblica comigo, que diz assim o texto: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu procuro agradar a homens? Se tivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo aqui deixa claro: buscar reconhecimento humano é incompatível com ser servo fiel de Cristo. Nosso foco precisa estar em agradar a Deus e não em agradar pessoas. E o problema, queridos, da busca por reconhecimento é que, na verdade, ela nunca se sacia. Hoje, alguém elogia, amanhã, a mesma pessoa pode te criticar. O aplauso humano, ele é instável e passageiro. Mas quando colocamos nossos olhos em Deus, encontramos uma aprovação eterna e firme. Ele não olha apenas para as nossas ações, mas na verdade Deus olha para a motivação do nosso coração. E C.S. Lewis, ele disse certa vez em O Peso da Glória, ele disse que no fim só existe a aprovação ou reprovação de Deus. E isto é o que importa. Essa é a chave, esse é o segredo. Viver para o aplauso do céu e não para os aplausos passageiros da terra. E aqui cabe também uma frase de John Piper, teólogo contemporâneo, que ele diz que a glória de Deus não brilha em nós quando buscamos a nossa própria glória. Agora a pergunta é: como viver isso na prática? Como não cair na armadilha de buscar reconhecimento humano e aprender a viver para agradar a Deus de fato? Primeiro ponto: reafirme diariamente sua identidade em Cristo. A raiz do desejo por aprovação está em não saber quem somos. Lembre-se sempre: você é amado, aceito, você é chamado por Deus e não precisa provar nada para ninguém. Segundo, sempre pergunte: isso agrada mais a Deus ou às pessoas? Antes de postar, falar, decidir, agir, pergunte-se: isso glorifica a Deus ou apenas satisfaz o meu ego? Essa é uma das formas mais simples e mais poderosas de realinhar o nosso coração. Terceiro, pratique servir no secreto. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos ensina sobre as esmolas, oração, jejum, feitos em secreto. Treine-se a fazer o bem sem divulgar. Isso mata a necessidade de reconhecimento externo e fortalece a nossa intimidade com Deus.
quarto ponto, aceite que nem todos vão aprovar você. Mesmo Jesus, sendo perfeito, ele foi rejeitado. Se até ele foi crucificado, por que nós buscaríamos unanimidade? A maturidade cristã nos ensina a seguir firmes, mesmo sem os aplausos das pessoas. O quinto ponto é que você cultive gratidão em vez de comparação. A comparação alimenta a busca por reconhecimento. Mas quando você agradece pelo que Deus já tem lhe dado, o coração encontra descanso, gratidão. Esse é o antídoto contra a vaidade. O sexto ponto, coloque seu coração no altar diariamente, na oração. Confesse suas lutas por reconhecimento, seja sincero com Deus, seja honesto. Peça ao Espírito Santo que purifique suas intenções e o ajude a viver para a glória de Deus. E o sétimo ponto, rodeia-se de pessoas que apontem para Cristo. Amigos espirituais maduros são, na verdade, queridos, presentes de Deus para nós. Eles nos ajudam a não viver reféns das opiniões públicas, mas caminhar segundo a palavra, a vontade de Deus. Lembre-se que o aplauso humano ele vai passar, ele passa, mas o reconhecimento de Deus permanece. Não viva para agradar pessoas, viva para agradar o coração do Pai, viva para agradar o coração de Deus. E você, meu irmão, tem vivido preso ao reconhecimento humano ou já experimentou a liberdade de viver só para agradar a Deus? Não esqueça, curte esse vídeo, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir esta palavra, com mais alguém que precisa se libertar, com mais alguém que precisa ser livre. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Que Deus te dê a alegria de viver para o aplauso do céu e não para os aplausos dos homens. Que Deus te abençoe, te desejo uma excelente semana.